Olá a todos, eu me chamo João Vitor, eu sou membro efetivo do Grupo de Estudos de Melhoramento Genético Semiárido, o GEMES. Eu sou orientado pelo professor Dr. Gustavo Ferreira Oliveira e co-orientado pelo professor Dr. José Jairo Florentino Cordeiro Júnior. Eu vou apresentar hoje um pouco para vocês sobre o meu trabalho, cujo qual carrega o título de uso de componentes principais na seleção de lotes superiores de milho no semiárido de Sergipe. A cultura do milho aqui no semiárido de Sergipe é uma das principais, tanto em valor econômico como também de valor cultural. Porém, essa cultura recebe uma grande combinação de desafios que basicamente estão atrelados às condições climáticas. Por isso, geralmente, os melhoristas genéticos buscam genótipos adaptados e produtivos para a nossa região, para que a gente consiga aproveitar melhor esse potencial produtivo e cultural. Então, o objetivo do meu trabalho é identificar aqui os genótipos superiores de milho, com base nas características morfológicas e produtivas que temos aqui no semiárido. Para fazer isso, a gente fez um trabalho lá na História da Glória, com delineamento em DBC, tratando os 96 genótipos de milho, e após a colheita, coletamos as variáveis morfológicas e fenológicas, e também algumas características antes da colheita, como no caso do florescimento e altura de planta. Para testarmos a nossa hipótese, usamos primeiramente a ANAVA para saber se tínhamos alguma diferença significativa que foi percebido, e também a análise de componentes principais, ou também como conhecida PCA. A análise de componentes principais demonstra para a gente um pouco sobre como a distribuição de genótipos estão colocados ali dentro do nosso experimento, e isso faz com que a gente também consiga ver os vetores de produtividade e de precocidade. E a produtividade e precocidade foram determinadas através de uma variável quantificada através da produtividade de grãos, que é o PG, que era maior do que 6.000 kg por hectare, e também o florescimento precoce, que era de menor do que 60 dias, tanto para feminino quanto para masculino. Aqui a gente consegue visualizar um pouco do nosso gráfico de PCA aqui, que está representado na figura 1. Ele mostra essa distribuição dos genótipos, e através deles a gente conseguiu identificar os mais promissores para a questão de precocidade e de produtividade, que foram o G3, o G23, o G28, o G59, o G50, o G66, o G67, o G74 e o G75. E após esses critérios de avaliação foram esses os principais, onde eles também foram atribuídos a algumas outras qualidades que foram a média, os selecionados, que estão em vermelho, e também os que não foram selecionados. Ou seja, os que não foram selecionados, eles não possuíam nenhuma qualidade nesse tipo e já foram eliminados. Por isso que o PCA ele é importante para que a gente consiga agrupar esses genótipos e identificar de forma mais rápida e precisa quais deles têm essa característica de adaptação produtiva. Então, com isso, a gente consegue ver que o estudo revela que existe uma grande variabilidade genética. E como a variabilidade genética é um dos pontos essenciais para o melhoramento de plantas, isso é essencial para a gente conseguir identificar as características. E para isso, como foi destacado, encontramos genótipos que tinham essa predisposição à produtividade aqui no nosso semiárido, nas condições implementadas, que no caso foi em sequeiro, também que é demonstrado na nossa metodologia. E então, foram o G3, o G23, o G28, o G59, o G66, o G67, o G74, o G75. E então eles foram combinados com essa alta produtividade e também a questão da precocidade, que era um florescimento de menos de 60 dias, o que ajuda por conta do período escasso de chuva, e a época da polinização é estritamente importante para a gente ter a presença de água. Então agradeço aí a Conagro, ao GEMES e também à UFES pelo apoio e pela colaboração do trabalho.